Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Pão da Palavra desta sexta-feira, dia 25 de setembro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, então hoje o Evangelho nesta sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Certa vez, Jesus estava rezando sozinho. Os discípulos estavam com ele. Então, Jesus lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: João Batista. Outros: Elias. Outros dizem que um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus os repreendeu e mandou que não contassem isso a ninguém, e disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos e chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, então nós temos este texto breve do Evangelho de hoje, apenas 5 versículos, que nos remetem à profissão de fé de Pedro e ao primeiro anúncio da paixão do Senhor. Nós temos esse texto com algumas pequenas diferenças. Nos 3 evangelhos sinóticos, nós encontramos esta profissão de fé de Pedro e este anúncio da paixão. Nós encontramos em Mateus, nós encontramos em Marcos, nós encontramos como hoje em Lucas. Então, cada um dos evangelistas colocam algumas características peculiares e, principalmente, na resposta de Pedro, algumas diferenças. Lucas, nós vemos que... nos 3, nós vemos que Jesus faz 2 perguntas que são muito importantes e que são fundamentais e que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje. A primeira pergunta que Jesus faz é: quem dizem as pessoas que eu sou? O que é que estão dizendo por aí? A gente pode dizer em outras palavras, qual é a fofoca que está correndo? Qual é a conversa que está correndo por aí, no meio das pessoas a meu respeito? O que é que as pessoas estão falando? O que é que elas estão comentando? Pelo evangelho de ontem, a gente já consegue ter uma ideia, a gente já consegue compreender o que é que as pessoas estão dizendo sobre Jesus. No evangelho de ontem, nós encontramos aqui no mesmo São Lucas, o tetrarca Herodes, que era o governador de uma parte ali de Israel, de uma determinada região de Israel. Ele estava confuso. O texto de ontem dizia que Herodes estava confuso porque ele não conseguia entender quem era Jesus. Porque cada pessoa dizia uma coisa. Uns diziam que Jesus era Elias, outros que ele era João Batista ou algum outro profeta que havia ressuscitado. Herodes, no entanto, dizia: mas não, João Batista eu sei que ele não é, porque eu peguei a cabeça de João Batista, eu mandei matar João Batista. E dizia o texto terminava dizendo que Herodes queria ver Jesus. Mas a gente compreende claramente que Herodes ele não queria ver Jesus para seguir Jesus. Herodes não queria ver Jesus para se tornar um discípulo de Jesus. Ele certamente queria
entender o que é que Jesus estava causando na população. Ele queria ver Jesus mais por curiosidade do que por atração, do que por experiência, do que por segmento. Ele queria ver mais Jesus por curiosidade, para bisbilhotar e até para ver se o seu poder não estava sendo ameaçado, do que por fé. Então Jesus pergunta hoje aos discípulos, e os discípulos vão dizer, olha, mesma coisa, né? Cada um está dizendo uma coisa, mas sempre nessa linha, que Jesus era algum dos antigos profetas que havia ressuscitado. Percebam, meus irmãos, que a compreensão das pessoas sobre Jesus não é uma compreensão tão equivocada. Jesus não deixava de ser um profeta. Jesus não deixava de ser uma pessoa que vinha da parte de Deus, que falava da parte de Deus. Mas eles paravam ali. Eles paravam naquela experiência antiga, naquela limitação da consciência que eles tinham, na limitação da racionalidade. Eles não conseguiam, o povo da época não conseguia ver além, não conseguia dar um passo a mais na sua fé. Então, é por isso que Jesus vai perguntar para o grupo, para os discípulos, mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E o texto de hoje começa dizendo, certa vez Jesus estava rezando sozinho, os discípulos estavam com ele. Reparem que Jesus pergunta para os discípulos e que os discípulos, diferente das multidões que iam na base da fofoca, que iam na base dos comentários, que iam na base das notícias que corriam, os discípulos, a resposta dos discípulos parte de uma experiência com o Senhor. Jesus estava rezando sozinho. Os discípulos estavam com ele. A compreensão, portanto, de quem é Jesus, uma verdadeira compreensão de quem é Jesus, meus irmãos, nós só podemos ter a partir de uma experiência da intimidade de Jesus. Nós só vamos entender quem Jesus verdadeiramente é a partir do momento que permanecemos com Ele na experiência de oração. Porque aí nós vamos compreender a essência de Jesus. Vejam, nem Pilatos, nem as multidões tinham respostas claras sobre Jesus. Por quê? Porque eles iam na onda, eles iam nas conversas, eles iam no diz que diz. Eles não mergulhavam, eles não procuravam encontrar com Jesus naquilo que Jesus tinha de mais essencial, que era a sua ligação com o Pai. E era justamente através da oração que Jesus se dirigia ao Pai e do Pai também se alimentava. Então a oração era o grande combustível de Jesus. E a oração precisa ser também o grande combustível para mim e para a sua vida. Minha gente, reparem que nos dias de hoje, isso não é diferente. Vocês reparem no dia de hoje, se vocês ligarem a televisão, em programas religiosos, ou mesmo na internet, o que nós temos de discurso religioso nos dias de hoje, nós podemos pintar ali
os mais diversos Jesuses, perdão pela expressão, mas para a gente colocar assim no plural. Nós temos uma variedade de Jesuses que nos apresentam. Se nós pegarmos as pinturas de Jesus, as obras de arte de Jesus, as esculturas, as imagens que são feitas de Jesus, nós vamos ter as mais diferentes, mas se pegarmos as pregações, os discursos que ensinam sobre Nosso Senhor, nós vamos ver os mais variados. Se formos perguntar, então, se eu pedisse para vocês colocar aqui nos comentários, não façam isso, mas se eu pedisse para vocês colocarem aqui nos comentários, em que Jesus você acredita? Talvez iria surgir as mais diversas respostas. Certamente não entre vocês, porque vocês fizeram uma boa catequese. Mas, se nós formos perguntar para o povo por aí, em que Jesus você acredita? Nós vamos encontrar os mais diversos. E nós vemos, é uma tristeza quando nós vemos na televisão, na internet, uma pena muito ainda maior quando vemos entre os católicos, entre pregadores católicos, vendendo um Jesus que não é o Jesus do Evangelho, que não é o Jesus da fé católica. É uma pena a gente ver a teologia da prosperidade, muito propagada nos meios neopentecostais, que vendem um Jesus que é como se tivesse no supermercado, numa prateleira, e que você pode ir lá e pegar assim, escolher o Jesus que mais se enquadra na sua vontade, no seu gosto. Eu quero um Jesus que me diga isso, porque eu gosto de ouvir esse tipo de discurso. Não, eu já quero um Jesus que vai me prometer uma cura. Eu já quero um outro Jesus que vai me prometer um dinheiro. Eu quero um Jesus que vai me prometer ser bem-sucedido nos meus negócios. Eu quero um outro Jesus que vai me prometer um carro do ano. Eu quero um Jesus que vai dizer para mim que todos os meus problemas acabaram. Eu quero um Jesus que vai colocar na minha cabeça que eu não preciso amar o meu irmão, que eu não preciso me comprometer com o meu irmão. Não, eu já gosto de um Jesus justiceiro, de um Jesus que venha com braço de ferro e que venha destruir os meus adversários, que venha acabar com a raça daqueles que não gostam de mim. Veja, nós temos um leque, meus irmãos, enorme de possibilidades de Jesus que são vendidos para nós. Como havia aqui, no meio daquelas multidões. Veja, ainda hoje no nosso meio, as compreensões a respeito de Jesus são as mais diversas, mas reparem que elas são sempre muito limitadas, porque a gente busca um Jesus que satisfaça os nossos desejos humanos, mundanos, materialistas. Agora, a pergunta de Nosso Senhor no Evangelho é uma pergunta que se dirige aos apóstolos, mas que se dirige a mim e a vocês também. E que é uma pergunta que vai ter a resposta verdadeira, a resposta, e aí é preciso nós conhecermos a nossa fé. É preciso fazermos a experiência com o Senhor através da palavra, através da oração. E o mês da Bíblia, estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia no Brasil, o mês de debruçarmos na palavra de Deus para, a partir da palavra de Deus, compreendermos quem é o Jesus verdadeiro. Quem é o Jesus que nós católicos acreditamos? Quem é o Jesus
que a fé católica acredita. Simão Pedro, em nome do grupo, vai responder: Tu és o Messias de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Tu és o ungido de Deus. Tu és o escolhido. Agora, Jesus repreende os discípulos. Veja, a resposta de Pedro era uma resposta teologicamente muito correta. Ele havia compreendido. Em Mateus nós vamos ver Jesus dizendo a Pedro: Tu és bendito, Simão, porque não foi um homem que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Então veja, a resposta de Pedro é uma resposta que vem de Deus. Por quê? Porque os discípulos fazem a experiência da intimidade, da essência do Senhor. A partir de estar com Jesus ali na oração. Mas vejam que ainda a compreensão teológica não basta. A compreensão teológica somente não basta. E é por isso que Jesus repreende os discípulos e pede para que eles não contem ainda para as pessoas aquilo que já lhes fora revelado pelo Pai. Por quê? Porque veja, Pedro diz: Tu és o Messias de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Mas aquele povo de Israel estava esperando há muito tempo pelo Messias. Porém, a compreensão que eles tinham de Messias, o Messias que eles estavam esperando, era um Messias diferente daquele que Jesus era. Eles estavam esperando um Messias glorioso, um Messias que viria com mão forte, um Messias que viria para instaurar ali a paz em Israel, para reconstruir Israel. Era um Messias quase que um líder político, um Messias glorioso. E, de novo, não entenderiam corretamente. Por isso, Jesus, o texto de hoje termina com este primeiro anúncio da paixão do Senhor. Então, Jesus os repreendeu e mandou que não contassem isso a ninguém e disse: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Meus irmãos, este é o Jesus que nós acreditamos. A fé em Jesus só tem sentido se nós compreendermos que este Jesus, é o Messias que vem para doar a vida. É o Messias que vem para se doar pela humanidade. E o seguimento deste Messias só tem sentido se for para também nos colocarmos a serviço da sociedade, a serviço de um mundo melhor, a serviço dos irmãos e irmãs. Não há outro sentido. Então aí vai a diferença. Nós não buscamos Jesus para ter as nossas satisfações pessoais. Nós não buscamos Jesus apenas para satisfazer as nossas carências afetivas. Nós, meus irmãos, não podemos buscar Jesus simplesmente para curar feridas ali que temos por uma carência, talvez, da educação que tivemos, da criação que recebemos de casa, da falta de afeto de familiares. Não.
isto seria uma fuga. É claro que Jesus também vai curar isto. É claro que Jesus também vai trabalhar nas nossas ansiedades, nas nossas carências. Mas, o essencial, aquilo que deve ser a nossa razão do discipulado, precisa ser da nossa doação. Eu busco Jesus porque Ele deu a sua vida, porque Ele se doou, e eu faço a experiência desta doação, desta entrega de nosso Senhor, e porque Ele venceu, e porque Ele continua agindo no meio de nós, e eu como discípulo quero levar para os meus irmãos, quero levar para o mundo, quero levar para esta sociedade em que vivemos esta proposta de paz, de justiça, de libertação que nosso Senhor vem trazer. Mas isso não é possível apenas com este Jesus caramelizado, digamos assim. Isto só é possível quando... E aí vem o versículo seguinte, que não está no trecho do Evangelho da liturgia de hoje, mas que Jesus vem dizer: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, vocês sabem, eu não preciso aqui dizer, o seguimento de Jesus é feito de cruzes. É por isso que a primeira leitura de hoje, tirada do livro de Eclesiastes, eu sei que tem muita gente que nos assiste que gosta muito, que tem desta perícope da primeira leitura de hoje como um lema de vida. A primeira leitura de hoje vai nos dizer, é aquele texto muito famoso: para tudo há um momento e um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar a planta, tempo para matar e tempo para curar, tempo para derrubar e tempo para construir, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para estar de luto e tempo para dançar, tempo para atirar pedras, tempo para recolher pedras, tempo para abraçar, tempo para separar-se, tempo para procurar, tempo para perder, tempo para guardar, tempo para jogar fora, tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para calar, tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra, tempo para a paz. Vejam, meus irmãos, o discípulo de Jesus, ele está nesta constante linha, nesta constante corda bamba, digamos assim, que a gente vai andando e se equilibrando, porque o discípulo de Jesus, ele vai sofrer, não vai ter como. E a vida é assim. A vida é assim. A vida, ela é assim. Veja, o Eclesiastes vai dizer: há tempo para abraçar e tempo para separar-se. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que não podemos nos abraçar. E como isso nos faz falta, mas o Eclesiastes já diz: há um tempo para separar-se, há um tempo em que nós não podemos nos abraçar. Jesus já dizia: há um tempo em que o noivo vai ser retirado no meio de vocês, então vai ser o tempo em que vocês jejuarão. Mas agora não é o tempo de jejum, porque o noivo está no meio de vocês. É preciso, portanto, meus irmãos, que nós, enquanto discípulos de Jesus, saibamos compreender os sinais dos tempos. Nós estamos aqui em Dublin, por exemplo, em um tempo em que a comunidade não pode se reunir, em um tempo em que a comunidade não pode celebrar junta a Eucaristia. Está sendo um tempo deste jejum.
Mas está sendo um tempo em que a humanidade precisa ser curada das suas maluquices, do seu egoísmo, daquilo que o Papa Francisco dizia no início da pandemia, a humanidade que achava que estava caminhando tranquila e serena, num barco, num mar calmo. E de repente vem esta pandemia e nos mostra que só sendo irmãos uns dos outros é que nós vamos conseguir superá-la. E eu estou muito ansioso para ver esta nova encíclica do Papa Francisco, que vai ser publicada agora na véspera da festa de São Francisco de Assis. Tutti fratelli, todos irmãos, sobre esta irmandade universal que precisamos cultivar. Meus irmãos, que nós saibamos renunciar às nossas vaidades. A primeira leitura de ontem dizia: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa. Meus irmãos, que nós possamos compreender que o que fica é aquilo que resulta da nossa união com Jesus, da nossa intimidade com Jesus e da nossa união com os irmãos. Somente unidos, somente o amor de uns pelos outros é que não passa, é que continua, é que permanece e que nos faz mais fortes e que nos faz capazes de superar os tempos de tribulação. Enquanto uns estão vivendo períodos de tribulação, aqueles que estão vivendo um tempo de paz ajudam a esses que estão na tribulação a se levantarem, a se superarem. É assim a vida, é assim o mundo, é assim que vivemos como discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.